Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu venho trazer a passagem de hoje que Deus colocou no meu coração para você, para estar te entregando. Eu não sei aonde você está, mas Deus, Ele está com você nesse exato momento. Eu não sei como está a sua vida, mas Ele conhece. E Ele me pediu para trazer esta mensagem para você. Então, venha ler comigo, meditar comigo nessa reflexão do Senhor. A mensagem de hoje está em Mateus, no capítulo 20, no seu versículo 30 ao 34, que fala de 2 cegos lá em Jerusalém. Marcos e Lucas também trazem essa passagem falando do cego Bartimeu, mas eu quero falar de Mateus, que traz aqui a passagem falando de 2 cegos, certo? Vem ler comigo que fala: E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que eles se calassem. Porém, cada vez eles clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e ele os seguiram. Glória a Deus. Aqui podemos ver que é 2 cegos. Não é apenas um. Aqui ele fala de nós, de eu, você, seu esposo, você e seu filho. Ele fala de todos nós. Porque quando ele fala, tem misericórdia de nós, ele está falando que é para o Senhor, Deus soberano, tem misericórdia dos seus filhos pecadores. Mas olha, Deus me trouxe aqui 4 respostas que me incomodou para eu dizer para você. Ele quer que você preste atenção nesta mensagem. Aqueles 2 cegos estavam ali sentados na beira do caminho com um copo pedindo moedas, esmolas. E quando eles viam que passava alguém, pois a multidão fazia zoada, eles podiam simplesmente ir para ali e continuar sua vida pedindo esmolas. Mas não, eles tiveram a curiosidade de perguntar quem era. E alguém falou que Jesus passava por ali. E eles sabiam que Jesus estava. Jesus libertava, expulsava demônios. Então eles não ficaram parados. Eles começaram a clamar. O primeiro recado de Deus para a sua vida: clame a Ele onde você estiver, o que você estiver fazendo. Abra sua boca, clame, pois você já sabe o que Deus fez. Você vai ver o que Deus vai fazer. E ali a multidão mandava ele se calar, repreendia ele. O outro recado de Deus para sua vida é: estão te machucando, te pisando, repreendendo, porque você está falando de Deus, porque você está pregando o evangelho, porque você está vivendo o que Deus mandou você viver. Estão dizendo que é errado, estão dizendo que há outros caminhos melhores. Não se cale, não pare, continue. Emily, eu tô falando de Deus, eu tô entregando folheto, ninguém quer pegar. Continue entregando, pois tem um que precisa ouvir a palavra. Eu vou dar um exemplo meu. Eu prego aqui para você que está me ouvindo nesse exato momento, mas eu sei que na minha família nem todos têm tempo para escutar. Nem todos da minha igreja escutam este áudio. Eu podia simplesmente parar, desistir na caminhada, mas não, eu vou continuar clamando o nome de Deus aonde quer que eu vá, pois esse é o meu propósito. Porque na hora que Jesus passar, Ele vai ver que eu estou fazendo o que Ele me ordenou. Então continue, não pare. Mas vamos continuar o que Deus quer falar, porque hoje a palavra Ele quer falar.
Ele está falando porque ele te ouviu. Assim como Jesus ouviu aqueles dois cegos. E Jesus, parando, clamou e disse: que queres que vos faça? Naquele exato momento eu vejo os dois cegos levantando, saindo da cama, abandonando a xícara, as moedas, deixando tudo para trás. Ontem eu disse e hoje eu repito: deixe as coisas materiais para trás, se ligue nas coisas celestiais dos céus, dos tronos de Deus, do trono do Senhor. Largue tudo que está te deixando na sujeira, largue tudo que tem te trazido um peso que você não consegue chegar ao Senhor, teu Deus. É a hora de você se limpar, de trocar as vestes. É a hora de você se levantar daquilo que tem te deixado caído. E quando ele te perguntar o que é que queres que eu vos faça, o que você vai responder? Você vai simplesmente questionar: ó Deus, eu tô cego, nasci cego, minha vida tá dando errado. Não! Seja direto. O meu exemplo que eu dei, eu podia chegar, se eu fosse o cego, eu poderia chegar assim: olha Deus, tá doendo, eu prego, não tenho oportunidade ainda de subir no teu altar, mas eu vejo que minha família não tá tendo tempo devido à correria de me ouvir, os irmãos da igreja não se contentam, porque eu vejo que nem todos estão contentes com isso, com a pregação do evangelho, porque eu não vim para agradar a todos, eu vim para agradar a Deus, porque se Jesus não agradou, quem sou eu que vou agradar? Mas não, pelo contrário, eu tô aqui, me ensina Jesus a pregar. Pois, por que eu falo isso? Se ele me perguntar o que é que eu vos faço, eu vou responder: me ensina a pregar. Porque eu não tenho que me preocupar com quem não quer ser curado, com quem não quer ouvir a minha palavra que Deus está usando. Quem questiona que os meus áudios são longos e não tem tempo de ouvir. Eu tô aqui para falar para aqueles que querem ouvir de Deus. Quem quer ouvir Deus falar. Eu tô pedindo ele para me ensinar. Eu tô fazendo rodeios, contar, lamentar. Pelo contrário, eu vou ser direto. Deus, ele sabe o que está acontecendo, ele vê, ele quer ouvir de você. E ele vai curar. Ele podia chegar ali, ele viu que o cego não enxergava e ele podia simplesmente colocar a mão e curar. Mas não, ele quer que você confesse com a sua boca. Do mesmo jeito que ele sabe o que tem me ferido, e eu falo assim: olha Deus, está ferindo, mas me ensina a pregar para eu suportar, porque não vai ser fácil. Tereis jugos pesados, mas eu sei que tem um propósito muito grande com isso. E Deus tem um propósito com você muito grande. E eu tenho uma pergunta: você acha que Deus não se importa conosco? Como eu acabei de ler aqui, Deus, ele se importou com aqueles cegos, ele se importa com você. Davi escreve lá no Salmo 144, no versículo 3, que o Senhor, Davi estava escrevendo: Senhor, quem é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que ele te interesse? Então, assim, quem somos nós? Quem somos nós para que ele tenha compaixão? Quem somos nós para que Deus se importe? Somos falhos, pecadores. Estamos cheios de sujeira. Nosso coração às vezes é duro. Nosso coração tem maldade. Nosso coração é pecaminoso. Mas ele não olha isso. Deus, ele vê além do que você não vê. Se algo nos diz respeito, diz também respeito a ele. Se é um fardo para nós esta caminhada, então certamente é um fardo para ele também. Fardo com o qual ele quer lidar e te ajudar a resolver. Vemos isso ilustrado na vida de Jesus, enquanto ele caminhava para Jerusalém para morrer na cruz. Jesus estava caminhando ali em direção daquele grande dia, daquele grande
passo que ele ia dar. Seu coração já sabia, ele já sabia o que ia acontecer. E você acha que ele não sentia dor? Pesava, mas mesmo assim ele não parou, ele não retrocedeu, ele não questionou, ele continuou operando os milagres, continuou na caminhada. Ele sabia que o seu fim estava próximo e ainda assim deu-se ao trabalho de conceder do seu tempo a 2 cegos em necessidade. A Bíblia nos conta que eles estavam sentados à beira da estrada de Jericó. Como a gente pode ver, eles estavam lá em Jericó. E quando eles ouviram dizer que Jesus via, eles começaram a gritar, eles começaram a clamar, eles queriam chamar a atenção de Deus, mas eles não queriam chamar a atenção de Deus por rebeldia, porque Deus estava em silêncio quando passava e não ouvia eles clamar. Não, eles pediam misericórdia. Era isso que eles pediam. E eles não foram egoístas. Eles pediram por nós. Por nós. Eles não pensaram um no outro ou neles mesmos. Eles pensaram em todos. E eles deixaram aquele ensinamento para que quando a gente viesse pedir ao Senhor misericórdia, a gente viesse pedir por todos. E quando Jesus pergunta, eles falam que queriam que abrisse os olhos. Eles estavam falando dos olhos físicos, mas eu creio que nesse exato momento Deus está abrindo seus olhos espirituais para as coisas que Ele vai fazer, para as coisas que Ele tem desejado para você. A Bíblia nos conta que Jesus teve compaixão deles e tocou em seus olhos e que imediatamente eles puderam enxergar. E isso é um lembrete de Deus para você. Deus está dizendo que nunca está ocupado demais para você. Ele está o tempo todo querendo te ouvir. Ele quer te ajudar. Podemos achar que Deus tenha muita atividade no universo, ou que Ele está em silêncio, ou que Ele se esqueceu de nós. Mas somos seus filhos e Ele sempre está disposto a nos ouvir nossas orações. No início de todo ano, eu acredito assim, né? Que talvez a gente seja disperso para com Deus da forma que Ele não merece. Pois a gente perde a comunhão com o Pai quando a gente recebe convites, né? E a gente vai deixando de ler a Bíblia, de orar, de buscar Ele como esse cego buscava e de ir à igreja. A gente vai se deixando passar por causa de eventos, né? Que acontece muito no início do ano e esses eventos, muitas vezes a gente se perde na caminhada. A gente se deixa parar e a gente se afasta e volta a retroceder de onde Deus nos curou, de onde Deus nos tirou. E eu vim te dizer, não se permita isso. Comece um ano firme, comece um ano limpo, curado, pois Ele te curou. Ele te tirou de um caminho aonde ninguém mais conseguiria te tirar. Ele escreveu uma nova história para você, te deu vestes novas, anéis novos e preparou um banquete naquele grande dia que você decidiu aceitar caminhar junto com Ele. Pois não aceitamos Jesus, Ele que nos aceita. A gente apenas aceita caminhar junto com Ele, pois é um caminho difícil, mas que no fundo a gente sabe que esse sacrifício, esse caminho árduo em prol da nossa salvação. Que a gente, quando receber um convite, a gente lembre-se de estar sempre conectado, que a gente vai para lá e vai ver o comportamento de ter Jesus em nossas vidas. Que a gente não seja como aquela multidão e deixamos o Espírito se calar e mandamos o Espírito se calar para agradar. Que a gente venha ser crentes de verdade, venhamos ser servidores de Cristo de verdade, que venhamos se comunicar com Deus onde quer que a gente esteja. Ele é o Deus que supre nossas necessidades. Ele sempre nos escuta. Ele é o Deus que nos ama e trabalha por nós. Assim como precisamos investir e regar constantemente nossas relações com aquele que amamos, o mesmo
é verdade com Deus. A oração dedicada é um esforço intencional, enérgico e focalizado, na qual a gente tem a comunicação direta, na qual Jesus falou que a gente podia ter com o Pai. É orar, é persistir. É um exercício espiritual que Deus convida todos nós a cultivar, a caminhar. Um teólogo que me chama muita atenção uma vez falou: as pessoas mais poderosas no reino de Deus são aquelas que acreditam que oração é seu trabalho mais importante. Seu trabalho mais importante é orar pela vida daquele que não consegue levantar para ir atrás de Jesus, que não consegue nem se arrastar para tocar em suas vestes, como aquela mulher tocou. Você tem que orar pelos aqueles que não conseguem, que não têm força, que estão aprisionados. Você tem que ajudar em oração. Você tem que batalhar. A gente tem que ter compaixão para com o próximo. A oração é a nossa vida e não é uma escolha de estilo de vida na qual eu e você podemos escolher. É igual uma roupa. A gente tem que orar o tempo todo sem cessar. Eu sei que às vezes o cotidiano é difícil, muitas coisas acontecem, mas sempre que possível, tire um momento para orar. Tire um momento para se dedicar a Deus. Dedique-se a oração este ano de 2023. Que possamos escolher fazer da oração nosso principal objetivo e prioridade. Que possamos ser consumidos pela oração, evitando distrações, ignorando interrupções desnecessárias e optando deliberadamente por caminhar mais profundamente na presença de Deus no dia a dia. Nós fizemos experimentamos a alegria que temos no nosso coração diante de Deus, para aqueles que vê Deus habitar em nossas vidas. Eu te dizer hoje, compartilhe com Deus. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ouvir o teu clamor. Peça ao Espírito Santo para entrar na sua vida, na sua causa. Peça a Ele que tenha um desejo maior para orar. Peça a Deus para que Ele dê da água da vida eterna, assim como Ele deu àquela mulher samaritana que estava aí buscando a água, que a gente bebe e sente sede, e Jesus ali sentou e falou a ela que daria da água vida, e essa água jamais ela teria sede. E ela ali sentada perguntou porque ele estava conversando com ela se samaritanos e judeus não dava certo. Deus não quer saber se você é cristão e seu irmão, seu vizinho é católico. Deus não quer saber se você é cristão e você é um budista. Deus quer que você ore por todos. Deus quer que você ore por todos. Tenha compaixão por todos. Apresente a todos. Deus não quer saber se aquele que te magoou você vai deixar de lado. Não. Deus quer que você apresente, ore por ele. Deus quer que você tenha compaixão. Deus quer que você seja amor. Pois ele foi o amor vivo aqui na terra. Maior exemplo de amor igual ao dele não teve. Não teve outro. Por mais poço que você cave para achar essa água da vida, você não vai encontrar nenhum lugar a não ser nele. Esta água que cura, esta água que te limpa, esta água que renova você a cada manhã. Esta água é a que Deus está te dando hoje, nesse exato momento, para você beber. Ela pediu a água. Aquela mulher samaritana falou: por favor, Senhor, me dê dessa água. E assim, nesse exato momento, peça a Deus dessa água. Peça para que Ele te dê essa água. Faça esta campanha com Deus. Se ligue com Deus nesta caminhada. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meu amado irmão e minha linda irmã. Vem orar comigo. Se ligue com o Senhor e fale:
Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Querido Pai Celestial, nos ensina, Senhor Jesus, a ter comprometimento mais a Ti, Senhor Jesus. Abre os nossos corações na Tua presença. Nos ensina a experimentar quem Tu és de verdade. Que a gente venha se lançar na Tua água. Que a gente venha se lançar no Teu querer. Nos ensina a viver em santidade. Nos chama para fora, Senhor Jesus. Nos ensina a crer em meio aos espinhos. Nos ensina a descansar em Ti, pois em Ti somos mais que vencedores. Maior o Senhor que habita em nós. Nos dá novas vestes, Senhor Jesus. Enxuga as nossas lágrimas, pois de Ti vem a alegria e a paz que nós tantos desejamos. Obrigado, Senhor Jesus, por preparar nossa morada. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos dá desta água da vida, nos ensina, Senhor Jesus, a falar mais contigo, e assim agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, compartilha esta mensagem, curte, ativa o sininho, que Deus te abençoe.